Salve, salve, galera! E aí, Rogério? Rogério, você é um rapaz tão dedicado à educação que não foi nem em casa tomar banho. Com certeza. É outra aula. Aqui, ó, foi rápido demais, porque eu estava ansioso para vir aqui e trazer mais informações para essa galerinha que é top, que são nossos alunos. E, Rogério, esse assunto ele é muito importante, hein? Com certeza. Assunto importante que hora ou outra cai em concurso público. Exatamente. Vamos falar sobre Rogério, sobre Jorge, sobre Aldelina, sobre os alunos, sobre professores, porque a gente vai falar sobre população do estado de Rondônia. E a gente mora nesse estado e a gente faz parte dessa população maravilhosa, né, professor Jorge? É isso aí. E convidamos você, querido aluno, querida aluna, professores presenciais, em qualquer lugar de Rondônia, vamos convidar você para mais essa viagem geográfica. Muito bem. Vamos junto? Vamos lá no quadro. Aula 16.1, já a gente está encerrando já. Hoje a gente vai falar sobre aspectos populacionais de Rondônia, vamos entender todo o processo de evolução da população, vamos falar sobre a PEA, que é a população economicamente ativa, entender em qual setor que trabalha, qual que é a porcentagem da população trabalhando, se é na área rural, se é na área da urbana, em quais setores da economia. Iremos falar também sobre a estrutura etária e o crescimento populacional aqui de Rondônia através das migrações. Beleza, professor Jorge? Habilidade da aula de hoje. Rogério, a gente sempre quer que os nossos alunos alcancem habilidades. Exato. Nesse caso específico, a gente quer que os nossos alunos consigam analisar os significados históricos geográficos das relações de poder na ocupação da Amazônia e do povoamento de Rondônia. Muito bem. É isso mesmo, ó. Interessante novamente, está aqui, ó, histórico geográfico. De vez em quando vai aparecer elas juntas. É a nossa prima, como a gente está falando em todas as aulas, né, professor Jorge? A prima da geografia, história. Então, vamos entender a evolução da população. E quando a gente fala da evolução da população, só de falar desses números e o período, o aluno já tem uma bagagem, né, professor Jorge, para entender, compreender o que aconteceu para o aumento dessa população. Então, a gente está falando de população absoluta, que é o total de habitantes do estado de Rondônia. Então, a população de Rondônia, ela passou, ela era de 116 mil habitantes em 1970. Quando, já em 1980, olha a população aí de Rondônia, professor Jorge, 503.125 pessoas era a população de Rondônia, que aqui não era estado ainda, era território federal de Rondônia. Então, a gente consegue verificar aí um crescimento absurdo da população em uma década, de 70 para 80, ó, um crescimento de 331%. E ó, em 1990, a população já era de 1.130.000. E em 2000, 1.379.000. Certo? Então, é um absurdo, né? Um absurdo. E, assim, a gente observa, professor Jorge, essa grande transformação, esse grande crescimento, principalmente na década de 70, 80 e 90 no estado de Rondônia. A grande evolução da população do nosso estado. Conforme dados do censo, do último censo demográfico que foi, a gente tem informação aí, ó, realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro, só lembrando que isso aqui é uma prévia do censo, não era o censo ainda, porque o censo está em construção e provavelmente será divulgado no final de 2022. Lembrando o seguinte, ó, deixa eu falar um pouquinho com eles aqui rapidão sobre o censo, professor Jorge, que o censo é realizado a cada 10 anos, vem aqui com a gente, cada 10 anos, o último censo oficial completinho, bonitinho, foi realizado em 2010. E em 2020 era a previsão de ser realizado um novo censo, mas não aconteceu por conta aí das situações do contexto da pandemia da Covid, então foi cancelado, e aí transferido para 2021,
por falta de recursos não foi possível, e agora 2022 está finalizando a etapa do censo para poder ser divulgado agora no próximo ano. Beleza? Então, aquela informação que está falando do último censo é do último levantamento do IBGE, que era uma prévia do censo em 2021. A gente vai observar agora o total de habitantes de Rondônia. Rogério, vale relembrar o aluno o seguinte, até colocar meu óculos aqui. Coloca aí, professor. Agora estou te enxergando. Rogério, lembrando para o nosso aluno que o censo, eles são informações sobre uma determinada população de uma localidade, Exatamente, de um país, de uma nação, e é através dessas informações, desses dados populacionais, que se tomam decisões estratégicas a nível federal, estadual e municipal. Muito bem, é isso mesmo. É através dessas informações importantíssimas que se toma decisões, por exemplo, onde construir uma escola, correto, onde construir um centro de saúde. Exato. É isso? Muito bem. Então, é muito importante o censo do IBGE no Brasil. Com certeza. Isso mesmo, galera. Beleza? Então, vamos lá, de olho na tela, para a gente verificar a população do estado de Rondônia em 2021, divulgada aí pelo IBGE. Então, é 1.815.278 habitantes, o que corresponde aí, ó, 0,8% da população do Brasil, aí, com base no ano de 2021. Então, quando a gente fala a nível de região norte, Rondônia, ela possui aí a terceira maior população da região norte. Ela só vai perder para o Pará e o estado do Amazonas. Rogério, guarde bem essa informação. Interessante lembrar também, né, Rogério, que Rondônia ele tem a maior quantidade de homens, né, do que de mulher. Exatamente. É isso? E outra, a tendência da população de Rondônia no sentido da evolução do envelhecimento da população, seguindo a mesma tendência nível Brasil. Isso mesmo. Beleza? Ótimo. Mas, no entanto, é bom frisar que ainda somos uma população que está se tornando adulta, deixamos já de ser jovens. Exato. Justamente pela queda da natalidade e o envelhecimento da população de Rondônia. Excelente observação, professor Jorge. Beleza? Ótimo. Então, nós temos aqui a estimativa da população do estado. Isso é uma previsão até 2060. Aí a gente observa aí que até 2060 não temos uma previsão de crescer, por exemplo, mais de 3 milhões aí. Não chega aí, chega um pouquinho mais que 2 milhões de pessoas a previsão, uma estimativa para a população de Rondônia quando a gente fala de crescimento, galera. Então, dados das populações aqui da população do estado de Rondônia, conforme 2021, para você lembrar. População, 1.815.278 pessoas. A população do último censo, que foi em 2010, a gente tem a população de Rondônia, era de 1.562.409 pessoas. Densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Isso aqui você já estudou. Então, é termo da geografia, né, bem importante para esse aluno do terceiro ano. Densidade demográfica é o total de habitantes por quilômetro quadrado. Então, em Rondônia, a gente tem uma média de 6,58 habitantes a cada quilômetro quadrado. É uma média baixa, comparado, por exemplo, com cidades do litoral do Brasil, que tem uma elevada densidade demográfica. Mas essa densidade demográfica é bem característica aqui da porção oeste do Brasil, na Amazônia, principalmente dentro da região norte, baixas densidades demográficas, por conta aí de áreas florestais, e aqui, no caso de Rondônia também, por conta do total de habitantes, porque para chegar no resultado de densidade demográfica, a gente pega o total de habitantes de um determinado território e divide pela sua área. E aí nós teremos uma média de habitantes por quilômetro quadrado. Veículos, com base no ano de 2016, 1.062.000 veículos aproximados aqui no estado de Rondônia. Quando a gente fala de população, galera, urbana e população rural, né, professor Jorge? A gente tem esse gráfico de pizza falando sobre a população do estado. Então, maior parte da população de Rondônia
Vive no campo ou vive na cidade, professor Jorge? Olha aí, vamos olhar as cores das legendas. Exatamente. É um gráfico simples. Não é isso, Rogério? A legenda, professor, é importante lá para fazer essa análise numa prova, num concurso, no vestibular? Com certeza. É sempre importante, né? Isso. Mas a primeira coisa que ele deve olhar é É o o título. título, É o muito título. bem. O título desse mapa, título do gráfico, título do infográfico, enfim. Dependendo do que seja, ele tem que olhar o título. Perfeito. Beleza? Então a gente tem um gráfico aí de pizza e, de acordo com as cores, a gente está vendo que a maior parte da população do estado de Rondônia é uma população urbana. Se eu estou falando que é uma população urbana, conclui o seguinte, que a maior parte dessa população do estado de Rondônia. Vem aqui com a gente, diretor. Para aí, o momento pare, que ele vai responder aí para vocês, professores presencial. Maior parte da população de Rondônia mora onde? Na cidade ou no campo? Dá o play aí, professor presencial, e coleta essa informação do aluno para ver se ele está ligado. Né, professor Jorge? Na verdade, é o pause, né? É o pause, não o play. Acontece. É o pause, não é play não, é pause. Muito bem. Valeu, professor. Acontece, está ao vivo, galera. Então, é isso mesmo. Pare aí, ó, pause. E daqui a pouco volta, entendeu? E confirma aí se essa galera tá ligada na aula. Fechou? Então, a gente já pode dar a resposta, porque o professor já voltou agora com a gente. Ele parou o vídeo, já voltou. Galera, lá o gráfico tá explicando tudo. Maior parte da população do estado de Rondônia mora na área urbana. Se eu estou falando área urbana, é cidade. As cidades. Beleza, professor Jorge? Perfeito. Porque esse aluno já está no 3º ano e ele tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala do município. O município de Porto Velho, por exemplo, o que é um município? É uma área, né? É um espaço geográfico formado aí pelos espaços urbanos e rurais. Agora, quando eu falo de cidade, cidade é apenas esse espaço urbano do município de Porto Velho. A sede do município. A sede do município. Beleza? Da mesma forma, é aí no seu município. Tem a cidade e tem o município, que é formado por esses dois espaços, urbano e o espaço rural. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. De olho na tela. Avante. Avante. Vamos lá. Agora sim, né? Corre que é play, né? Não é Isso. pause, não. Play agora. Muito bem. População residente por situação de domicílio por municípios aqui no estado de Rondônia. E, novamente, nós temos aqui informações da legenda, que fala tudo, né, professor Jorge? Uhum. Professor Jorge, onde que eu tenho maior concentração de acordo com essa legenda? Nas cores mais fortes, em vermelho, ou nas cores aí que estão em amarelo? Onde que eu tenho maior densidade, né? Onde que eu vou ter mais pessoas morando? É, isso aí. Aí o aluno vai ter que detectar onde estão os maiores números. Muito bem. Olha, onde estão os maiores números, né? Quanto Do mais lado vermelho. de cada cor tem os números. Isso. E esse vermelhão aqui mais forte, né? É a área que a gente vai encontrar o quê? Olha só, a população residente. Então, a maior concentração de pessoas a gente vai observar onde, professor Jorge? Nas áreas de cores mais fortes. Como Porto Velho. Exatamente. E nessa área de amarelo, a gente vai encontrar menor concentração populacional. Beleza. Então, conclui isso o quê, professor? Que nem todos os municípios de Porto Velho têm o mesmo porte. São 52 municípios e a gente vai ter alguns com população acima de 100 mil habitantes e a grande maioria com população abaixo de 100 mil habitantes. Então, a gente destacamos aqui os maiores: Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. Perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre população economicamente ativa. Rogério, população economicamente ativa é aquela parcela da população de um país ou de uma região que trabalha. Muito bem. Mas não é aquela só que trabalha. Pode ser aquela que está procurando emprego.
Então, essa que está procurando emprego, ela está dentro da faixa etária de pessoas aptas para o mercado de trabalho, certo? Ela é economicamente ativa, só está desempregado. Muito bem. Então, essa população economicamente ativa é aquela população que a gente falou lá no segundo ano, lá no primeiro ano, conhecida aí como PEA. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Muito bem. A população economicamente ativa costuma ser dividida pelos 3 setores das atividades econômicas: o setor primário da economia, o setor secundário e o setor terciário. E aí, professor, vale a pena lembrar o que é o setor primário? O primário, pelo sentido etimológico da formação dessa palavra, é o que vem primeiro. Secundário é o que vem em segundo. Terciário é o que vem em terceiro. Exato. Então, o primário é a matéria-prima no estado bruto, excelente. ou pouco beneficiada. Muito bem. Quando esse produto é manufaturado, industrializado, ele vai para a segunda fase, que é a indústria, é o setor secundário. Então, a exportação do ouro como matéria bruta é setor primário, Setor certo? primário. É a venda da agricultura, da soja, que depois é transformada lá em outros produtos industriais, a venda dela, quando ela está vendendo lá por toneladas, In natura? in natura, Primário. é primário também, né? Exatamente. Ela chama, no mercado internacional, chama-se commodities. Commodities, muito bem. Beleza? E depois vem o setor terciário, que aí essa indústria pega os seus produtos e vende na loja, no shopping, ou são serviços de mecânica, oficina, serviços bancários, Muito comércios e serviços em geral, está no setor terciário. Muito bem. Então, a nossa atividade é de prestação de serviço, não é, professor? É isso aí. Muito bem. Então, professor, dentista, advogado, vai fazer parte do setor de serviços e comércio. Então, de acordo com o IBGE, Rondônia vem diminuindo a população economicamente ativa do setor primário. Olha só, lá no campo, essa população que chegou aqui na década de 70, na década de 80, que trabalhava no campo, ela vem diminuindo por conta da introdução da mecanização nas atividades do campo. Então, aí a gente tem a substituição dessa mão de obra até então que era do homem por máquinas, que gera aí o desemprego chamado de desemprego estrutural. Então, a gente tem essa diminuição da população no campo de Rondônia, principalmente com a introdução das máquinas. É só olhar e pesquisar a Rondônia Rural Show, tanto de máquinas que são vendidas para atender o campo aqui do estado de Rondônia. Então, se você tem máquina, isso acaba gerando o quê? A substituição, a não necessidade de ter tantas pessoas dentro dessa área. Apesar de ter perdido a antiga supremacia econômica, o setor primário em Rondônia continua sendo um grande empregador de mão de obra. Olha só, Rogério, quando a gente não entende um texto, o que a gente tem que fazer? A releitura. Então, relê ali para nós. Apesar o quê? De ter perdido a antiga supremacia econômica, o setor primário em Rondônia continua sendo um grande empregador de mão de obra. Isso aqui, Rogério, é interessante que você releu. Por que é importante? Porque você subentendeu que o setor primário não é mais o principal. Ele perdeu a supremacia para alguém. Exatamente. Aí também nós falamos em momentos passados que o setor secundário de Rondônia não é muito expressivo. Com certeza. Então ele só pode, se ele já perdeu essa supremacia e não é o secundário, só sobrou um. E é legal você ter falado sobre a supremacia, que o aluno vai entender o seguinte, ó, como falou no texto anterior. Então, se ele tinha a supremacia, quer dizer que era o setor que mais empregava pessoas. Isso. Antes dessa chegada Ele da era o mecanização. principal. Muito bem. Deixou de ser. Deixou de ser. Aí a indústria em Rondônia não é tão expressiva e aí a gente tem um setor terciário bem desenvolvido. Agora, Muito bem. beleza? Belou? Show de bola. Fechou. Vamos lá. A população ocupada do setor secundário é relativamente pequena. O professor já falou tudo. Nem vou falar mais.
Ainda teve um aumento com a construção civil aqui, que vem sendo desenvolvida em Rondônia, mas não tem tanta gente. E qual que é o setor principal de Rondônia? É o setor terciário. Então, maior parte da nossa PEA, que é a população economicamente ativa de Rondônia, está no setor terciário, que é aquele setor que o professor Jorge falou há pouco, de serviços e comércio. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Quando você vai no supermercado fazer as compras, é isso? Aí depois vai lá no posto de gasolina abastecer. Aí depois, esqueci de tirar uma xerox, vai lá tirar xerox. Serviço. Tudo isso é setor terciário. Muito bem. Furou o pneu, vai para o setor terciário, que é o serviço de borracharia. Muito bem. E etc. E Rondônia tem uma grande quantidade de funcionário público, né? Também. Que faz parte do setor terciário também. Estrutura etária. Quando a gente fala de estrutura etária, isso aqui é bem interessante falar. Deixa eu falar com eles aqui, professor Jorge. É o seguinte, ó, estrutura etária, ela é relativa às faixas etárias de alguns países, principalmente os países desenvolvidos. Então, você tem que guardar essa informação. Já tem país desenvolvido que considera a faixa etária de jovens de 0 até 21 anos. Aqui no Brasil, ainda de acordo com o IBGE, a população de jovens é de 0 a 19 anos, adulto de 20 a 59 anos e acima de 60 anos é a população idosa do Brasil. Então, se ainda é considerada pelo IBGE, ela continua valendo aqui no estado de Rondônia. Então, acima de 60 anos é a população idosa, mesmo com todas as mudanças da Previdência, né? Porque o brasileiro está vivendo mais, o que vale ainda É a lei. é a lei, certo? Então, guarde essa informação aí. Vamos lá. Nós temos aí, ó, de 20 a 59 anos, como eu falei, os adultos e acima de 60 é a população de idosos. Em Rondônia, no recenseamento de 2000, a população de jovens, como o professor Jorge falou, diminui, vem diminuindo, tem diminuído ainda mais, e aumentando o quê? Essa faixa etária da população adulta de 20 a 59 anos é a situação aqui do estado de Rondônia e o aumento também da nossa expectativa de vida. Beleza. Temos aí a distribuição da população por sexo, por grupos de idade em Rondônia em 2000, professor. Beleza. E aí a gente consegue observar que nós temos aí, dentro da pirâmide etária, do lado esquerdo aqui a gente consegue observar a população masculina e do direito a gente consegue observar aqui as mulheres. E a gente observa as faixas etárias de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, e a gente vai verificando o percentual da concentração populacional. Então, Rondônia aumentou a sua expectativa de vida, mas se comparado com outras regiões, por exemplo, de maior desenvolvimento, que é a Sudeste e Sul do Brasil, a gente tem ainda uma expectativa de vida inferior às regiões, aos estados mais desenvolvidos do Brasil. Estão localizados principalmente no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, nós temos aqui outra tabela. Olha só a evolução. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem aqui a de 2000. Olha, de 0 a 4 anos, 5,7%. Olha, em 10 anos, de 5,4%, a gente tem nessa faixa etária de 0 a 4 anos, 4,2%. Caiu. Vamos analisar aqui a expectativa de vida. De 80 a 84, 0,1%. De 80 a 84, 0,3%. Aumentou. Meu pai e minha mãe entraram aí. Então Entraram, já. com certeza. Meu pai está com 80, minha mãe com 81. Olha, aumentou, né? A tendência é envelhecer a população. Como eu falei naquele momento, a tendência de Rondônia segue a tendência nacional. Muito que bem. é de envelhecimento da população também. Isso mesmo. Está nascendo poucas crianças também no estado de Rondônia. A população economicamente ativa, inclusive, tem muita gente que ainda está desempregado ou no subemprego. Muito bem. Ainda tem essa, né, Alexandre? Tem essa condição. E, olha só, vamos pegar de 70 a 74, em 2000, aqui a gente tem,
0,5%, de 70 a 74 em 2010, 0,7%. Então, a gente tem essas informações acerca da pirâmide etária do estado de Rondônia. E nós temos aqui uma representação dessa pirâmide que é tão importante para a nossa história, certo, professor Jorge? A pirâmide etária indígena do estado de Rondônia. Então, a gente consegue observar dois momentos aí, ó, de 1991 e a mulheres de 1991, também dividido, né? Então, a gente consegue observar essa pirâmide etária do norte aqui, com as informações dessa comunidade tão importante aqui para Rondônia, para a Amazônia e Brasil. Crescimento agora em Rondônia a partir das migrações, que falamos já também, né? Está relacionado a aulas ministradas anteriormente. Então, Rondônia é considerado esse espaço geográfico de fronteira, já falamos aí dessa fronteira, onde desde a colonização europeia promoveu-se a exploração de recursos primários, como ouro, diamante, e depois outros ciclos, como, por exemplo, da borracha também, que é do extrativismo, que está relacionado à questão do setor primário. Rogério, oi. Desculpa interromper você. Você deixa? Na hora. Você é legal, obrigado. Rogério, falar só a nível de curiosidade, já que você está falando da migração, lá no tempo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, vieram para Rondônia várias pessoas de nacionalidades que não eram daqui. Exato. Rogério, imagina, vamos fazer uma reflexão? Bora. Imagina se tivesse dado muito certo a ferrovia. Ia fomentar que ia ser um desenvolvimento regional absurdo. Com certeza. E essas pessoas iriam embora? Não iriam embora. Não. Então, nós teríamos, por exemplo, misturado muitas culturas, como os indianos, italianos, espanhóis, sírios, chineses, gregos, judeus, Olha tudo só. aqui. Como não seria a nossa cultura hoje, Rogério? É isso? Só que nós sabemos que foi um ciclo e que as pessoas todas foram embora. Se não forem embora, morreram. Né? Morreram. Muito bem. Excelente observação. Então, a situação aqui, ó, em razão da não definição dos limites propostos pelo Tratado de Tordesilhas, a Rondônia foi por muito tempo uma região de litígio entre Espanha e Portugal e depois entre Bolívia e Brasil. E a gente falou isso durante as aulas anteriores, é lembrar do Tratado de Tordesilhas, depois do Tratado de Madrid. Tratado de Petrópolis. Muito bem, foi falado tudo isso, é revisão para vocês aí. Como outros estados da Amazônia, foi sempre submetida a uma economia extrativista. Aquilo que eu falei há pouco para vocês, ó, setor primário. Outros produtos pesquisados e encontrados aqui, depois levados para outros lugares, como ouro, diamante, como foi falado anteriormente, e a borracha, que é vamos colocar, que foi importante aí também para essa chegada de imigrantes aqui em Rondônia, que não permaneceram, como o professor Jorge falou há pouco. Então, novamente, ó, declina o valor da borracha e muitas pessoas com ela trabalhavam, deixaram de tudo e voltaram para o seu estado, e outros nem voltaram porque morreram, né, professor? Exatamente. Então, no final do século XIX, nós temos aí a questão da borracha, falamos durante a aula que a borracha começou a ser desenvolvida aqui nessa região, que viria a ser Rondônia. Traz aquela leva, né, de nordestinos para cá, fugindo da seca, que vai acontecer o primeiro ciclo da borracha. Muito que bem. não vai fixar esse brasileiro aqui nessa região. Então, vai ser uma dinâmica migratória de vai e volta. Mas não fixou essas pessoas aqui em Rondônia, né? Fechou. Então, são textos para a base do aluno depois, né? Então, depois desse primeiro contingente de imigrantes nordestinos, resultou nesse povoamento rarefeito, porque a gente não teve essa fixação aqui no estado de Rondônia. Então, na capital de Porto Velho, instalou-se uma pequena classe industrial capitalista, composta aí pelos comerciantes e seringalistas, como eu falei nas aulas anteriores também, porque lá em Santo Antônio a gente tinha a galera que trabalhava, né, durante a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Não tardou muito, veio a crise da borracha, e aí contamos também essa história, que essa borracha foi levada para Malásia. Biopirataria. A biopirataria, e a população aqui foi uma população
de baixa concentração. Até porque parou de se vender a borracha, houve desinteresse, né? Desinteresse por parte da Europa e Estados Unidos pela região. E Muito bem. as pessoas foram embora, não tinham o que fazer. Exatamente. Então, olha só, em 1940 a população, 591 habitantes. Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, 591 habitantes, nesse período, não tinha realizado o censo demográfico. Nós sabemos que já nesse espaço vivia a nossa comunidade indígena, certo? O povo indígena já vivia nessas áreas aqui, mas não tinha ocorrido nenhum censo demográfico com levantamento desta população. Então, É uma estimativa dessa população registrada onde? Aqui em Porto Velho, entendeu? Aproximadamente 591 pessoas vivendo aqui nesse período. Obviamente que nós estamos falando também de levantamentos documentais, Exato. isso, de valor histórico, que pesquisadores fizeram Com essa certeza. pesquisa e chegaram a esse número. Muito bem. Beleza? Feita a observação, vamos lá no quadro. 591. Se aqui a nossa densidade hoje é 4,6, com essa população não chegava nem a ser um habitante por quilômetro quadrado. E aí nós temos aí os movimentos migratórios em direção a Rondônia. Lá em 1879, primeiro ciclo da borracha, de onde que vieram imigrantes para Rondônia, lá do Nordeste. Depois tivemos aí outro momento do ciclo da borracha, que foi o segundo ciclo, durante a Segunda Guerra Mundial, e aí a industrialização do Brasil, nós recebemos aí novamente migrantes, né, professor Jorge? Isso. Do Nordeste. No ano de 1877, o Nordeste brasileiro sofria com as consequências da seca, e essa galera migrou para onde? Para a Amazônia, para trabalhar na produção do... Então, o aluno vai ver, né, Rogério, ele vai dar uma lida nesses textos aqui, ó, ele vai ver todo um histórico, esse mapa vai mostrar para ele o valor de se conhecer o resumo desse histórico da dinâmica da migração em Rondônia. Muito bem. Passando por todo esse processo histórico ao longo do tempo. Justamente. É isso? Ok, muito bem, professor. E aí nós temos aí a migração da década de 70 e 80, que a gente vai conseguir observar aquele crescimento absurdo da população de Rondônia. Agora, essa migração, principalmente aqui do sul do Brasil, certo? Que falamos durante a aula, que fala sobre o ciclo, né, agrícola aqui de Rondônia, O ciclo da cassiterita. da cassiterita a partir de 1950, né? Tudo isso veio trazendo Então, pessoas. Todo esse processo, todos esses ciclos, principalmente após a construção da BR-1364, Que vai intensificar e vai vai fixar. intensificar. Muito bem. E aí a gente tem aquela informação daquela porcentagem de crescimento aí, cerca de 300% foi o crescimento Isso. da população de Rondônia a partir de 70 e 80. De repente pode falar, por que não crescia tanto anteriormente? O desinteresse pelo final de cada ciclo econômico e também o difícil acesso para chegar aqui em Rondônia. Então, a partir da construção da BR-364, a partir da campanha, das propostas de ocupação do oeste da Amazônia, a partir das políticas, né, do governo federal, propagandas, todo esse processo estimulou esse crescimento absurdo de Rondônia. E para fechar com chave de ouro, a conexão de Rondônia com o resto do Brasil, chegando até lá em São Paulo, vai ser pavimentada. Exato. Aí o agricultor vai pensar, agora vai ser melhor para viver aqui. Com certeza. Então é isso, galera. Fechamos, professor Jorge? Fechou. Daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão. Valeu, tchau.